Marildo? Marildo não. Só tem 4. Apareceu o Serginho. Não, nós precisamos de 6. Apareceu o Serginho. O Serginho tá aí. Então o Serginho lá. Não, tem 6. 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos em 8. Podemos? Declaro aberta a 9ª sessão ordinária do 2º período de reuniões ordinárias do 1º exercício de mandato da 17ª legislatura. Convido o 2º secretário, Cleverson Dalprá, para fazer a leitura da Bíblia. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira, frutífera aos lados de tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Obrigado, vereador. Coloco em única votação a ata da 2ª sessão ordinária do dia 9 de agosto de 2021. Consegue ver? Não. A ata da 2ª sessão está aprovada. Passo para o 2º secretário fazer a leitura do expediente. Senhor presidente, como estou longe dos demais vereadores, vou pedir licença aqui para tirar a máscara. Ofício 746/2021. Campina Grande do Sul, 23 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Assunto: altera anexos. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, vimos pelo presente solicitar a substituição dos anexos do projeto de lei 33/2021, qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022. Protocolo 310/2021, conforme justificativa anexa. Informamos que a substituição não altera o mérito dos projetos que encontram-se em trâmite nesta Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Bio Ileriano Zanetti, prefeito municipal. Justificativa do substituto dos anexos do projeto de lei 33/2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022. O conteúdo da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, está contabilizado com o projeto de lei PPA, Plano Plurianual, por imposições constitucionais. Por outro lado, as prioridades e metas desse instrumento devem ser compatíveis com a Lei Orçamentária Anual. Em decorrência dos instrumentos legais e por força da necessidade de adequação e compatibilização da legislação orçamentária com o PPA, Plano Plurianual de 2022 a 2025, é necessário definir as metas físicas e financeiras da LDO, com a finalidade de adequar a administração orçamentária às exigências institucionais e legais, no que tange às metas anuais físicas e financeiras para o exercício de 2022. Isto posto, solicito a alteração dos anexos de projeto de lei 33/2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que se encontra para apreciação nesta Casa de Leis. Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 23 de setembro de 2021, Bio Ileriano Zanetti, prefeito municipal. Ofício 749/2021, Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2021, excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: altera anexos. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, vimos pelo presente solicitar a substituição dos anexos do projeto de lei 32/2021, qual dispõe sobre o plano plurianual para os exercícios financeiros de 2022 a 2025 e da outras providências. Protocolo 279/2021, conforme a justificativa anexa, informamos que a substituição não altera o mérito dos projetos que encontram-se em trâmite nesta Casa de Leis. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Bio Ileriano Zanetti, prefeito municipal. Substitutivo dos anexos do projeto de lei 32/2022, Plano Plurianual de 2022-2025. Justificativa. O conteúdo do PPA, Plano Plurianual, por imposição constitucional, deve ser compatibilizado com a Lei de Diretriz Orçamentária e com a Lei Orçamentária Anual.
Em face das revisões necessárias para o orçamento de 2022, foram inseridas alterações do conteúdo do PPA, seja para adequar a administração a novas exigências institucionais e legais, seja para a previsão das metas anuais, físicas e financeiras. Isto posto, solicito a alteração dos anexos do projeto de lei 32/2022, plano 2022, plano plurianual 2022-2025, que se encontra para apreciação nesta Casa de Leis. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 23 de setembro de 2021, Bioleriano Zanetti, prefeito municipal. Ofício 726/2021, Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei 48/2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 48 de 16 de setembro de 2021, que altera a Lei Municipal 16 de 5 de setembro de 1978, que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e o Estado do Paraná, através da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, e da outras providências, para apreciação desta Casa de Leis em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107 do Regimento Interno. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bioleriano Zanetti, prefeito municipal. Projeto de Lei 48, 16 de setembro de 2021, altera a Lei Municipal 16 de 5 de setembro de 1978, que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e o Estado do Paraná, através da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul e o Estado do Paraná aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Esta lei altera a Lei Municipal 16 de 5 de setembro de 1978, que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e o Estado do Paraná, através da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, e da outras providências na forma que especifica. O artigo 1º da Lei Municipal 16 de 5 de setembro de 1978 passa a vigorar acrescido do parágrafo 1º e 2º com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O transporte previsto no inciso 2º deste artigo englobará a possibilidade de integração do transporte coletivo metropolitano, incluindo o pagamento e repasse de recursos financeiros. Parágrafo 2º. Os valores correspondentes ao pagamento e repasse de recursos financeiros previstos no parágrafo anterior serão definidos por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2021, Bioleriano Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 48, 16 de setembro de 2021, justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal 16 de 5 de setembro de 1978, que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e o Estado do Paraná, e o Estado do Paraná, através da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, e da outras providências. A Lei Municipal número 16, editada no ano de 1978, previa a possibilidade de celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e o Estado do Paraná, através da COMEC, com o objetivo de propiciar a colaboração mútua entre os órgãos mediante ações que fomentem o desenvolvimento econômico e social do município. Dentro dos serviços possíveis de formalização do convênio, encontra-se previsto no inciso 2º a execução de serviços referentes ao transporte e sistema viário. Importante destacar que o transporte coletivo de passageiros é um serviço de natureza essencial com força da Constituição Federal, qual em seu artigo 30, inciso 5º, define que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Não obstante, a Lei Orgânica Municipal prevê em seu artigo 177-D que compete ao município planejar, organizar, implantar e executar diretamente ou sob regime de concessão, permissão ou outras formas de contratação, bem como regulamentar, controlar e fiscalizar o transporte público no âmbito do município. Desta forma, observando a Constituição Federal e demais leis que compõem a norma jurídica sobre a matéria, tem seu regime público de prestação de serviços de transporte, pode-se dar como uma prestação própria do poder público, executando-a diretamente ou concedendo, permitindo, sem que isso descaracterize a titularidade. Portanto, com a presente alteração, será possível estabelecer um regime de integração com os serviços oferecidos pela COMEC, que possa trazer, ao mesmo tempo, requisitos adequados na qualidade de prestação de serviços e melhorias sistêmicas em todo o serviço. Além disso, a possibilidade da integração do transporte com a COMEC é uma demanda antiga da população da área rural, pois trará maior mobilidade e, consequentemente, oportunizará melhores condições de empregabilidade e ensino com acesso direto entre as localidades atendidas e a capital do Estado. Por fim, destacamos que, de acordo com a Associação Nacional de Transportes Públicos, há ocasiões propícias para a implantação do sistema integrado,
quais são devidamente preenchidas pela realidade do município de Campina Grande do Sul, tais como: quando a cidade começa a se expandir de tal forma a apresentar diversos pontos de viagens e não só a área central. Quando, ao utilizar mais de uma condução para o transporte, o usuário pague mais de uma tarifa, elevando o custo de transporte. Quando os modos de transporte, mesmo otimizados ao máximo, já não conseguem atender de maneira satisfatória à demanda exigente. Quando os usuários necessitam passar obrigatoriamente pelo centro, em função do traçado radial concêntrico das linhas existentes, contribuindo para o seu congestionamento. Certo da importância do projeto de lei em tela, solicito que o mesmo seja apreciado por esta Casa de Lei. Na oportunidade, reitero os protestos de admiração e apreço aos dignos componentes desta Câmara Municipal. Atenciosamente, Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2021, William Zanetti, Prefeito Municipal. Ofício 758-2021, Campina Grande do Sul, 30 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanoni, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei 51/2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 51 de 30 de setembro de 2021, que veda a retenção e descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural, previsto da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, e disciplina a fixação de exigências nos respectivos editais e contratações na forma que menciona. Para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, com a designação de exceção extraordinária na forma do artigo 107 do regime interno. Na oportunidade, manifesto protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, William Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 51, de 30 de setembro de 2021. Veda a retenção e os descontos no pagamento de recursos emergenciais no setor cultural previsto na Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, e disciplina a fixação de exigências nos respectivos editais e contratações na forma que menciona. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. É vedado ao município de Campina Grande do Sul a retenção e desconto sobre pagamentos de verbas provenientes de editais e prêmios na área da cultura ou de verbas de auxílios emergenciais autorizados pela legislação estadual para fins de compensação de dívidas do benefício com o Estado ou quaisquer instituições financeiras ou afins. As contratações realizadas pelo Poder Executivo que visem ao cumprimento da Lei Federal 14.017, 29 de junho de 2020, Lei Emergencial de Cultura, Aldir Blanc, ou outros editais congêneros de apoio emergencial ao setor cultural, assim como os editais de apoio à cultura provenientes da Lei 4.934, de 1º de dezembro de 2020, deverão alcançar o mais amplamente possível trabalhadoras da cultura e instituições artísticos culturais do município. Fica vedado para acesso aos recursos disponibilizados pelos editais que se trata o capto da exigência de qualquer certidão negativa da dívida com entes federativos, observando como exigências para sua inscrição em editais apenas a comprovação de atuação no setor cultural, o local de residência e identificação do interessado, aplicando-se o disposto no artigo 4º F da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Os editais e prêmios mencionados no capto que tenham sido publicados a partir de 1º de janeiro de 2021 serão alcançados por esta lei, ficando sem efeito eventuais dispositivos que a contrariem. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto durar o estado de emergência, nos termos do Decreto Estadual 7.899, de 14 de junho de 2021, que reconheceu o estado de calamidade pública decorrendo do novo coronavírus, Covid-19. Campina Grande do Sul, 30 de setembro de 2021, William Zanetti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 51, de 30 de setembro de 2021, justificativo. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis, incluso projeto de lei que veda a retenção e descontos no pagamento de recursos emergenciais no setor cultural, previsto na Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, e disciplina a fixação de exigências nos respectivos editais e contratações, na forma que menciona. Primeiramente, é importante destacar que a Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. Dentre as ações, tem-se o pagamento de subsídio aos artistas do meio cultural como forma de auxiliá-los nesse momento tão difícil. Desta forma, o presente projeto de lei é uma iniciativa que objetiva viabilizar acesso desburocratizado de pessoas naturais e jurídicas que, por conta de dívidas adquiridas em decorrência da pandemia, não conseguem emitir certidões negativas de débito com os entes federativos. Cabe registrar que vários estados federados e municípios editaram leis semelhantes para assegurar que os objetivos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, além de outros editais voltados para o setor da cultura, fossem alcançados em sua plenitude, e vários projetos de lei encontram-se em tramitação com o mesmo objetivo. Conforme o que foi debatido por artistas e operadores de cultura em audiência pública realizada em 22 de abril de 2021 na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná,
referente ao retorno de grande parte dos recursos para o governo federal, evidenciou-se que as regras dos editais, ao exigirem certidões negativas de dívida, inviabilizaram o acesso a muitos artistas à Lei Aldir Blanc, tanto no Estado quanto nos municípios. Além disso, com a promulgação da Lei Federal 14.150, de 12 de maio de 2021, que estende a prorrogação do auxílio emergencial a trabalhadores e trabalhadoras da cultura e prorroga o prazo de utilização de recursos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. É imprescindível a aprovação do presente proposta que possibilita a aplicação, assim como a distribuição democrática de recursos, além de se fazer necessária a adoção de medidas inclusivas, nesse momento tão difícil da vida de artistas e operadores da cultura. Por fim, frisa-se que a cultura foi um dos primeiros setores econômicos a suspender suas atividades em decorrência da crise sanitária. Ainda em curso, por esta razão, o presente projeto de lei visa garantir a manutenção do desenvolvimento da indústria da cultura e o exercício pleno dos fazedores de cultura. Nesse momento crítico que vivemos de pandemia ainda em curso. Isto posto, solicito a prestação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração, Campina Grande do Sul, 30 de setembro de 2021. Prefeito Biuleriano Zanetti. Ofício 743/2021, Campina Grande do Sul, 23 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Paraná. Assunto: encaminha projeto de lei 50/2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei número 50, 23 de setembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022 da outras providências. Para a apreciação desta Casa de Leis, na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Biuleriano Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 50, de 23 de setembro de 2021. Estima a receita fixa e despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022 da outra providência. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, em exercício interino, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita fixa e despesa do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022, compreendendo orçamento fiscal referente aos poderes do município, incluídos os órgãos, entidades e administração pública municipal. Orçamento da Seguridade Social compreende a Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp. A receita será realizada pela arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas, correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do anexo 2º da forma de lei 4.320/64, de acordo com o seguinte desdobramento. Administração direta, receitas, impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 46.604.813. Contribuições, R$ 3.735.666. Receita patrimonial, R$ 1.306.743,88. Receita de serviços, R$ 3.850.000. Receita de transferências correntes, R$ 131.032.988. Outras receitas correntes, R$ 170.000. Deduções de receita para a formação de Fundeb, negativo, R$ 15.829.400. Total de receitas correntes, R$ 170.870.810,88. Receita de capital, operação de crédito, R$ 6.200.000. Alienações de bens, R$ 715.000. Total de receitas de capital, R$ 6.915.000. Subtotal da administração direta, R$ 177.785.810,88. Administração indireta, receitas correntes, receita de contribuições, R$ 10.971.100. Receita patrimonial, R$ 12.745.000. Outras receitas correntes, R$ 3.380.000. Total de receitas correntes, R$ 27.096.100. Subtotal da administração direta, R$ 27.096.100. Total das receitas, R$ 204.881.910,88. A receita da Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp, no montante de R$ 27.096.100, é decorrente do produto de contribuição de servidores ativos, inativos e pensionistas da contribuição patronal do município, do produto de aplicação financeira, dos aportes financeiros e compensação previdenciária, conforme demonstrado no item 2 do artigo anterior. A despesa será realizada segundo a discriminação contida nos anexos 1, 2, 6, 7, 8 e 9, integrantes dessa lei, apresentada a seguinte composição e desdobramento. Administração direta, Legislativo Municipal. Legislativo, total das despesas legislativas, R$ 5.600.000. Executivo Municipal,
Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, R$ 2.657.160. Procuradoria-Geral do Município, R$ 2.407.820. Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, R$ 30.883.523,19. Secretaria Municipal de Educação, R$ 48.251.073,75. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 29.373.974. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, R$ 23.019,59. Secretaria Municipal de Ação Social, Família e Cultura, R$ 16.232.400. Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, R$ 1.282.100. Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança, R$ 7.350.035,35. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, R$ 3.813.685. Total das despesas do Executivo, R$ 171.274.790.000. Subtotal das despesas do Legislativo, R$ 176.874.790,88. Administração indireta, Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp. Total de despesas da Previcamp, R$ 28.007.120. Subtotal, administração indireta, R$ 28.007.120. Total das despesas, R$ 204.881.910,88. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares observando os limites e as condições estabelecidos nesse artigo. Remanejar as dotações de despesas previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, na mesma fonte de recursos da própria unidade orçamentária ou de uma para outra, nos termos previstos no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Transferir e transpor as dotações das respectivas categorias econômicas, exceto as despesas previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar Federal 101, de 2000, quando envolver recursos da mesma fonte de recursos entre a categoria de programação de despesa e nos termos previstos no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964. Suplementar as respectivas dotações com recursos de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recursos e nos termos previstos no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964. Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso de arrecadação, verificado nas respectivas fontes de recursos de cada unidade orçamentária sobre o valor original, aprovado nesta lei e nos termos previstos no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964. Suplementar as respectivas dotações com recursos de excesso de arrecadação, por tendência nos termos previstos do inciso 2º, parágrafo 1º e 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total da despesa autorizada por orçamento fiscal e da Seguridade Social, nos termos previstos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964, excluídas as autorizações contidas no artigo 5º desta lei. São aprovados planos de apreciação dos seguintes fundos municipais de contabilização centralizada, nos termos do artigo 2º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município. Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Habitação Social, Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Os créditos adicionais suplementares a que se referem aos artigos 5º e 6º dessa lei terão sua abertura detalhada no nível de elementos de despesas, identificador de uso, grupo de fontes de recursos e especificações de fontes de recursos. Os créditos adicionais suplementares com indicação nos recursos do Poder Legislativo de Campina Grande do Sul, nos termos do inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 1964, poderão ser abertos até o limite de 30% da despesa autorizada no âmbito do Poder Legislativo por ato do Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Parágrafo único. O Poder Legislativo enviará cópia do ato que se refere ao caput desse artigo, o prazo de 15 dias, para que o Poder Executivo proceda às devidas alterações dos sistemas de planejamento e registros contábeis correspondentes. Os recursos da reserva de contingência são destinados à cobertura de passivos, contingentes, riscos de eventos imprevistos, a obtenção de resultado primário positivo e a geração de superávit orçamentário, podendo ser utilizado para a abertura dos créditos adicionais durante o exercício. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário. Campina Grande do Sul, 23 de setembro de 2021, Bioleriano Zanetti, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei 50, 23 de setembro de 2021, justificativo. Com o presente projeto de lei, apresentamos a proposta de lei orçamentária anual do município para o exercício financeiro de 2022. A proposta de lei orçamentária estabelece, em conjunto com as propostas de lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Programa do Trabalho do Governo Municipal e se constitui em instrumento legal indispensável ao regular funcionamento da administração municipal. Necessário ressaltar que, a par de atender aos principais aspectos da legislação, a presente proposta de lei orçamentária estabeleceu absoluta prioridade para ações voltadas às necessidades da educação, saúde e infraestrutura, setores que merecem prioridade do planejamento, seja por razões legais, seja por absoluta ordem de importância para a nossa comunidade. Atende ao disposto do artigo 165, 3 e parágrafos da Constituição Federal, inclusive a regra estabelecida no parágrafo 7º que dispõe. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo critérios populacional. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei nos nobres pares, a qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Birlerian Zanetti, Prefeito Municipal. Já tem as indicações? Posso ler já ou não? Indicação 65/2021, solicitando que o CAIS Marli Castro Gomes, no bairro Santa Rita, seja transformado em unidade de saúde. Justificativa. Os moradores necessitam desta mudança que viria a facilitar e reduzir o deslocamento para consulta com crianças portadores de necessidades especiais e idosos. Campina Grande do Sul, 22 de julho de 2021, Anderson Cardoso, vereador. Indicação 126/2021. Solicitando, através da Secretaria responsável, um estudo ambiental para a abertura de uma estrada da ligação do bairro Jardim Araçatuba com a estrada da colônia japonesa. Justificativa. A abertura desta rua através da ligação do bairro Jardim Araçatuba com a estrada da colônia japonesa será de extrema importância para os moradores que necessitam diariamente deste deslocamento, visto que aumentará a segurança de todos que hoje precisam, seja através de veículos ou caminhando, utilizar a rodovia do Caqui para ter acesso à estrada da colônia japonesa. Essa abertura está prevista através das coordenadas 25.336.694, 49.076.850 e 25.337.831, 49.0769.22, em respectivos lados. Campina Grande do Sul, 27 de setembro de 2021, Ismael Moraes, vereador. Indicação 132/2021. Solicitando que seja realizado um estudo em parceria com a administradora da rodovia Regis Bittencourt para que seja construído um bolsão de acesso via local no quilômetro 40, no sentido Curitiba-São Paulo. Justificativa. A construção de uma via de acesso local será de fundamental importância para a segurança dos moradores dessa localidade que usufruem do transporte público ou escolar. Tendo em vista que hoje no quilômetro 40 não possui nem o acostamento da rodovia, se torna insegura a parada para embarque e desembarque, pois os veículos ali transitam em alta velocidade. Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2021, Cleverson Dalprá, segundo secretário. Indicação 137/2021, solicitando junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, elaboração de estudos para promover a implantação de saneamento no bairro Terra Boa. Justificativa. A presente solicitação se justifica devido à reivindicação dos moradores da comunidade citada e pela população altíssima que está ocorrendo em rios, pela poluição altíssima que está ocorrendo em rios que passam na região, onde são despejados dejetos, esgoto, lixo e, naturalmente, pode vir a se estabelecer foco de contaminação, devido à presença de insetos e animais transmissores de doenças infectocontagiosas, além do forte mau odor, que se dissipa dia a dia. Solicita-se a elaboração de estudo para promover o atendimento à presente reivindicação, a qual é de grande importância para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Campina Grande do Sul, 30 de setembro de 2021, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação 138/2021. Solicitando junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, a realização de teste de qualidade e tratamento de água da caixa d'água que abastece o bairro Ribeirão. Justificativa. O teste tem como principal função analisar os níveis de água para informar com segurança sua potabilidade, se está em condições de consumo. Campina Grande do Sul, 30 de setembro de 2021, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação 139/2021. Solicitando junto ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, adquirir um caminhão com carroceria prancha para transporte de máquinas pesadas.
A aquisição desse veículo se faz necessária para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística para o transporte de maquinário pesado dentro do município. Campina Grande do Sul, 30 de setembro de 2021. Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação 141/2021, solicitando que seja realizado um estudo para a construção de um parque adaptado destinado às crianças especiais para a Praça CEL, Centro de Esportes e Artes Unificados, localizado no Jardim Flórida desse município. Justificativa. A presente solicitação visa promover a adaptação de brinquedos adaptados destinados ao lazer de portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida. Estudos apontam que o ato de brincar traz diversos benefícios para as crianças. Dentre eles, permite o autoconhecimento, estimula as competências, gera resiliência, melhora a atenção e concentração, incita a criatividade, desenvolve laços afetivos, aprende a viver em sociedade, melhorando principalmente a saúde dessas crianças. Campina Grande do Sul, 4 de outubro de 2022, Sérgio Cavagna, vereador. Passamos para a ordem do dia. Coloque em única votação a indicação 117/2021 dos vereadores Eugênio Zanona e Ismael Moraes solicitando estudo da inclusão da localidade Terra Boa no projeto Meu Campinho. Indicação aprovada. Indicação 117/2021. Coloco em única votação a indicação número 118/2021 do vereador Ismael Moraes solicitando travessia elevada na rua João Ramos Site, número 149, próximo ao restaurante Cantinho da Lucia. Votação. Indicação 118/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 119/2021 da vereadora Nilceia Falavinha, solicitando que seja disponibilizada uma profissional farmacêutica para a unidade de saúde Jacira Ferreira Balbino, na localidade do Paiol de Baixo, para atender a população do interior com a dispensação de medicamentos. Votação. Indicação 118/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 120/2021 da vereadora Ana Carolina Mascarenhas, solicitando, através do setor competente, contratação do projeto que tenha como objetivo a promoção da eficiência energética no uso final da energia elétrica para a habilitação das unidades escolares, unidades de saúde e prédios da administração pública ao programa de eficiência energética da COPEL. Discussão. Votação. A indicação 120/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 121/2021 da vereadora Carolina Mascarenhas, solicitando, através do setor competente, instituir programa de incentivo à instalação de audiotecas nas unidades públicas de ensino, no âmbito do município de Campina Grande do Sul. Votação. Indicação 121/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 123/2021 da vereadora Carolina Mascarenhas, solicitando, através do setor competente, instituir a campanha Vem por MEI, de incentivo à formalização de microempreendedores individuais do município de Campina Grande do Sul. Votação. Indicação 123/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 124/2021 do vereador René Herman, solicitando a implantação de massa asfáltica na estrada de acesso ao CEMEI e área de Jesus Haiti Medeiros, no bairro São João II. Votação. Indicação 124/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 125/2021 do vereador Amarildo Bandeira, solicitando rede de baixa tensão para a rua José Botelho Filho, próximo ao número 93,
no Jardim Nossa Senhora das Graças, aproximadamente 50 metros de extensão, e após a instalação da rede que seja colocada 2 luminárias. Votação. A indicação número 125/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 127/2021 do vereador Amarildo Bandeira, solicitando a manutenção da cancha de areia no bairro da Jaguatirica com a colocação de areia, iluminação, troca das redes e colocação de rede de proteção em torno da cancha. Votação. Indicação número 127/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 128/2021 do vereador René Raimann, solicitando a mudança da entrada de acesso ao CEMEI e área de Jesus Medeiros, e área de Jesus Haiti Medeiros, João Paulo II, que atualmente se dá travessas na rua Carlos Mocelin, número 402, para a rua Sebastião da Costa Franco. Votação. Indicação número 128/2021 aprovado. Coloco em única votação a indicação número 129/2021 da vereadora Nicefa Lavinha, solicitando a criação de um centro de atendimento e disponibilização de uma ambulância na unidade de saúde de Jacira Balbino Ferreira, na localidade da Terra Boa, para atender a população do interior. Votação. Indicação 129/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 130/2021 do vereador Anderson Cardoso, solicitando a elaboração do projeto de lei que dispõe sobre a coleta de esgoto doméstico em residência e comércio e da outras providências. Votação. A indicação número 130/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 131/2021 do vereador Anderson Cardoso, solicitando a expansão dos serviços e espaço físico do CEMEI, Centro Municipal de Atendimento e Educação Especializado. Votação. Indicação número 131/2021 aprovada. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 38/2021 do Executivo, atuado sob o número 41/2021, denomina a praça pública localizada na Avenida Augusto Staben, número 1248, bairro Jardim Paulista, nesse município. Votação. Projeto de lei 38/2021 aprovado. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 49/2021 do vereador Clércio Dalprá, denomina a via pública que especifica na localidade do Saltinho, nesse município, e da outras providências. Discussão. Senhor presidente, para quem não conhece, é a estrada do Saltinho, na Estrada Nova do Rio Abaixo, a localidade Saltinho, Estrada Nova do Rio Abaixo, que liga até o Pesque-Pague Vida Mansa. Então, está sendo nominado ali Nelson Mutim, em homenagem a um morador de muitos anos ali, pessoa digna, trabalhadora, e deixou seus filhos ali, uma bela residência. Recentemente perdeu a esposa também. Então, agora os filhos vão poder saber que tem homenagem próximo à casa deles ali, do pai deles. Uma pessoa que mais do que merecida essa homenagem. Votação. O projeto de lei número 49/2021 aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 39/2021 do Executivo, atuado sob o número 47/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer as dívidas vencidas decorrentes do pagamento em pecúnia e título de licenças, prêmio não fruídas em atividades por servidor aposentado e da outras providências. Discussão. Votação. Projeto de lei número 39/2021 aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 46/2021 do Executivo, atuado sob o número 48/2021, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Campina Grande do Sul para o exercício
de 2021. Segunda discussão. Segunda votação. Projeto de lei número 46/2021 aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 53/2021 dos vereadores Anderson Cardoso, Eugênio Zanoni e Felipe Veiga. Institui o dia de conscientização sobre as distrofias musculares e a semana de conscientização sobre as distrofias musculares neste município. Votação. Projeto de lei número 53/2021 aprovado. Coloco em única votação o regime de urgência ao projeto de lei do Executivo número 48/2021, atuado sob o número 54/2021, altera a lei municipal número 16, de 5 de setembro de 1978. Votação. Votação, regime de urgência. Projeto de lei do Executivo número 48/2021, aprovado. O regime de urgência. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 48/2021, atuado sob o número 54/2021, altera a lei municipal número 16, de 5 de setembro de 1978, que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e o Estado do Paraná, através da coordenação da região metropolitana de Curitiba, Comec e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei do Executivo número 48/2021 aprovado. Coloco em única votação o regime de urgência ao projeto de lei do Executivo número 51/2021, atuado sob o número 55/2021, veda a retenção e aos descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural previsto na Lei Federal número 14.017. Votação. Regime de urgência ao projeto de lei do Executivo número 51/2021, aprovado. Coloco em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 51/2021, atuado sob o número 55/2021, veda a retenção e os descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural, previsto na Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, e disciplina a fixação de exigências nos respectivos editais e contratação na forma que menciona. Primeira votação. Projeto de lei do Executivo número 51/2021, aprovado. Declaro encerrada a sessão e convoco os novos vereadores para a próxima sessão extraordinária, que se realizará em 5 minutos.
Declaro aberta a 16ª sessão extraordinária do segundo período de reuniões do primeiro exercício de mandato da 17ª legislatura. Ordem do dia. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 48/2021, atuado sob o número 54/2021, altera a Lei Municipal número 16, de 5 de setembro de 1978, que autoriza a celebração de convênio entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e o Estado do Paraná através de coordenação da região metropolitana de Curitiba, COMEC e da outras providências. Coloco em segunda votação projeto de lei do Executivo número 48/2021, atuado sob o número 54/2021, aprovado em segunda votação. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 51/2021, atuado sobre o número 55/2021, veda a retenção e os descontos do pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural, previsto na Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, e disciplina a fixação de exigências nos respectivos editais e contratações na forma que menciona. Coloco em segunda votação projeto executivo número 51/2021, atuado sob o número 55 de 2021, aprovado em segunda votação. Passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Amarildo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras. Eu gostaria de, referente ao requerimento da cancha de areia da Jaguatirica, se faz necessário devido à pandemia estar em controle, o pessoal é uma prática de esporte, né, com a reposição de areia, as redes laterais e a iluminação. Gostaria também de falar da Jardim Nossa Senhora das Graças, uma reivindicação dos moradores há mais de 3 anos, é uma rede de baixa tensão, uns 50 metros, para posteriormente ser instalado 2 luminárias, que à noite é muita escuridão, o pessoal vem da aula da igreja ali, isso aí será bem benéfico aos moradores da região. E desejo uma ótima semana a todos. Com a palavra, o segundo secretário, Cláudio Soudoprá. Boa noite a todos, mais uma vez. Queria deixar aqui, não é uma crítica e nem sugestão, é apenas uma observação. Teve o decreto 1559, que se encerrou-se dia 30 de setembro de 2021, que fala ali de eventos no município. Tanto que, na data de ontem, teve um evento de ciclismo, teve várias pessoas, o próprio município estava junto organizando. E na parte da tarde, um comerciante, que eu não vou citar aqui, acabou fazendo música ao vivo e teve a visita da guarda, a qual multou. Então, fica essa dúvida, qual decreto que tem validade, qual decreto que deixou de existir, e o comerciante lá trabalhando, pagando seus impostos, gastando, né, porque teve que contratar ali, acaba tendo uma multa ainda. Então, gostaria que tivesse uma observação melhor nessa parte para não prejudicar ninguém. Se a prefeitura pode, acho que o comerciante também pode. Queria aqui também falar hoje, senhor presidente, até o senhor que faz parte da região da área rural, esse projeto que nós votamos hoje aqui, convênio com a Comec, com certeza vai ajudar muito a área rural do município em parte de ônibus. Como não teve licitação na concorrência nacional, agora provavelmente a Comec assuma o transporte da área rural, onde o município vai pagar subsídio e vai acabar tendo assim o ônibus dentro do terminal do Jardim Paulista com uma passagem para Curitiba. Então, méritos do nosso prefeito, agradecimentos total à Comec e ao governador Ratinho. Se não tivesse essa parceria, prefeito Bill, governador Ratinho, acho que não seria possível isso aí. Então, críticas acontecem, mas resultado se mostra com trabalho. O trabalho está aí. Tive um requerimento também que fez solicitando isso, demais vereadores sempre cobrando também, às vezes não fazem requerimento, mas eles levam até o prefeito o que a comunidade pede. Então, dentro dos próximos dias, acredito que comece o ônibus aí da área do interior, sendo dirigido pela Comec, atender os munícipes. Seria isso, boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Declaro encerrada a sessão e convido os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 18 de outubro de 2021, no horário regimental, das 17h30. Obrigado a todos e boa noite.